agora nós vamos falar sobre harmonização facial. Nós continuamos falando de beleza. E quem não gosta de imaginar aquele rosto desenhado, bonito, harmônico? Mas para isso a gente tem que escolher muito bem o profissional. E hoje eu vou conversar com uma especialista em harmonização facial, doutora Priscila Martelli. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Lindíssima, né? Obrigada. Já dá para todo mundo ver. Linda. Tá linda. Obrigada pela sua presença. Prazer. Doutora, eu sei que você é especialista em harmonização facial e uma coisa que muito me chamou a atenção é sobre as diferentes técnicas de sedação para não sentir dor. Isso muito me interessa. Então, me explica um pouquinho sobre essa técnica. É um medo de todo mundo, né? De sentir dor. E tem pessoas que são ansiosas, né? Que por mais que não sintam tanta dor, elas têm muito medo e acabam não conseguindo fazer os procedimentos. Então, hoje existem as técnicas de sedação, né? A mais viável para o nosso caso é a sedação consciente inalatória, que é um gás, o óxido nitroso, que o paciente fica inalando e aí a gente vai ficando relaxado, vai relaxando, até chegar quase a dormir, não dorme, por isso que chama sedação consciente inalatória. Ah, é um gás, é um eu gás. Já usei há muito tempo, Relaxa chamado bastante. de gás do riso, inclusive, Exatamente. popularmente falando, Gás né? do riso, esse. E você usa no consultório? A gente usa, o paciente Olha. fica bem relaxado. Fica, eu E já aí usei. é possível fazer os procedimentos de uma forma mais tranquila, sem dor, sem ansiedade. E ainda assim usa anestesia, doutor? Sim, a gente usa também anestesia, além da sedação. Da sedação. Uhum. Quais são os principais tratamentos de rejuvenescimento estético? Hoje nós temos as terapias de indução de colágeno, aí entra os bioestimuladores, os fios de sustentação, as tecnologias como ultrassom microfocado, os lasers, né, diversos equipamentos para estímulo de colágeno, radiofrequência e também a toxina botulínica, que é uma excelente forma de você prevenir as rugas e as linhas de expressão, e também o ácido hialurônico, que é hoje o material mais seguro para a gente fazer um preenchimento facial. Bom, ela é especialista em harmonização facial, de nomes como Adriane Galisteu, Amanda Françoso, Luísa Tomé, Matheus Carriere. Agora eu quero saber o seguinte, quais são os procedimentos mais procurados na clínica? O procedimento mais procurado na clínica é a toxina botulínica. E ainda ainda é. É o procedimento estético mais realizado em todo o mundo. Mas a gente tenta mostrar para o paciente que não é só a toxina que vai fazer o rejuvenescimento da face. Conjunto de procedimentos. É um conjunto, exato. Os estímulos de colágeno, os preenchedores e também a toxina botulínica. Me fale um pouquinho sobre o ultrassom microfocado. É um equipamento que emite ondas ultrassônicas para todas as camadas da pele, exceto a epiderme. Então, por isso, é um tratamento muito aceito pelos pacientes, porque não deixa inchado, não deixa vermelho, não deixa roxo. Ele emite essas ondas para as camadas mais profundas da nossa pele. E ele gera pontos de coagulação. E através desses pontos de coagulação é que vai acontecer o estímulo de colágeno e, consequentemente, o controle da flacidez. Doutora, as pessoas falam muito em preenchimento hoje em dia, né? Inclusive é um dos tipos de procedimentos que são feitos em alguns casos como olheiras. Eu pesquisei, né? E aí fala-se do preenchimento. Mas quais são os riscos do preenchimento? Porque todo mundo fala a parte boa, né? Sim. Mas qual o risco? Quando o preenchimento é realizado com o ácido hialurônico, os riscos são infinitamente pequenos. Porque o ácido hialurônico ele é encontrado na nossa pele, no nosso organismo, nas nossas articulações. Então, o risco de desenvolver uma alergia, uma rejeição é infinitamente pequeno comparado aos outros tipos de material, como o PMMA, que é aquele material definitivo. Nem se usa mais, né, doutora? Se usa. Usa o Ainda definitivo é usado, ainda? sim, ainda é usado. Mas é usado por escolha do paciente ou porque o profissional acaba utilizando? Existem profissionais que ainda usam esse material. Você indica? Não. Não, né? Não indico, não. Porque não vale assim, a pena. você fazer um procedimento estético, a gente vai mudando a face, o corpo. Eu vou te fazer uma pergunta, inclusive, do colágeno. Sim. O rosto ele vai mudando com o passar dos anos. Então, Vai. se você faz algo definitivo, aquilo não vai servir para você daqui 2, 3 anos. Exatamente. Existe a lei da gravidade, né? Exatamente. Que faz com que todos os materiais, inclusive a nossa pele, né? Sim.
eles começam a ceder, começam a cair. E aproveitando e falando da pele, que assim, a partir dos 30 anos a gente já começa a parar de produzir o colágeno e a tendência... Dos 25 anos, 25, mais ou menos. Olha só, já diminuiu a idade. É. Então, a tendência é entrar naquela fase do envelhecimento. Então, com 25 anos já começa a envelhecer, né? Já Que se começa. falam tanto de terceira idade, Sim. mas se começa muito mais cedo. Quais os tratamentos com colágeno que são mais utilizados hoje em dia? Existem as terapias de indução de colágeno, né? Os mais efetivos hoje, eu falo hoje porque amanhã já inventaram outra coisa mais Sim. efetiva, né? Hoje, os tratamentos mais efetivos são com os bioestimuladores injetáveis. E nós sabemos que quando a gente associa o ultrassom microfocado junto com os bioestimuladores injetáveis, a gente potencializa esse estímulo em até 7 vezes. Então, o ideal hoje é associar as duas tecnologias. Agora a gente vai falar sobre lipoaspiração. Lipoaspiração é um tema que eu sempre falo com muito cuidado, porque a gente vê aí na mídia, quem acompanha notícias, vê a quantidade de problemas que pessoas já vieram a ter e até óbito por causa de lipoaspiração. É verdade. Aqui a gente vai falar da lipoaspiração de papada. Sim. Mas, ainda assim, por se tratar de uma lipoaspiração, eu gostaria de saber se ela pode ser feita em consultório. Sim. A gente, normalmente, quando a gente fala em lipoaspiração, a gente remete à lipoaspiração abdominal, né? Que é um procedimento muito mais arriscado, né? Na região abdominal a gente tem intestino, bexiga, então uma perfuração num órgão desse é muito grave, né? Já na papada, a gente não tem órgãos vitais aqui nessa região, então é um procedimento muito mais simples. E a quantidade de gordura dessa região também é infinitamente inferior ao abdômen. Então, nós realizamos uma técnica de analgesia local. Então, não precisa de anestesia local, não precisa de internação hospitalar. Então, isso favorece muito o procedimento e torna esse procedimento muito mais seguro do que uma lipoaspiração abdominal que é feita em consultório, sob anestesia geral e tudo mais. Agora, uma pessoa que faz a lipoaspiração na papada, ela perde realmente aquela gordura depois de quanto tempo? A gente pede um prazo de 3 meses para o organismo se recuperar daquela agressão, diminuir o edema, os hematomas, os eritemas. E depois do 3º mês já acontece uma regressão grande desse edema e daí já é possível observar os primeiros sinais. Mas o resultado final é observado com 6 meses. Mas a pessoa quando sai do consultório, porque assim, quando a gente faz a lipo, a gente percebe que a gente já sai, né, com menos gordura. Sim. Apesar de estar inchado, com edema e tudo mais, mas já dá para ter uma percepção logo de mudança? Já, na hora, já é possível ver que aquela gordurinha que as pessoas reclamam tanto, ela já some na hora. E que perfil de paciente tem indicação para esse procedimento, por exemplo? O paciente que tem aquele acúmulo de gordura nessa região do pescoço, né? Porque tem gente que não é obeso e tem. Exatamente. Tem mulheres magras, que vão para fazer a lipoaspiração de papada e não tem gordura. Na verdade, o que elas têm é a flacidez da pele, que começa a acumular aqui nessa região. E a lipoaspiração, nesse caso, não é efetiva. Ela não é efetiva? Não é efetiva. Eu ia perguntar, porque se está cedendo a pele... Aí tem que tratar a flacidez da pele. Exatamente, tratar a flacidez. Aí a gente trata com essas terapias de indução de colágeno. Ultrassom, bioestimuladores injetáveis, radiofrequência, entre outras técnicas. A gente sabe que o Brasil é o país que é o consumidor da estética, né? E há muitos anos, vocês sabem que na cirurgia plástica, o Brasil passou os Estados Unidos nas cirurgias de mama. Então, a gente sabe que é um país que consome muito a estética. Sim. E a harmonização facial, hoje, e até me preocupa, e você está aqui como especialista para falar isso, das pessoas que acompanham muito rede social, né? Ficar vendo as coisas mirabolantes que acontecem nas redes sociais. Eu acho que você se assusta um pouco com algumas coisas que você vê, né? Sim, Porque eu me assusto. Sim. Por ter conhecimento, por entrevistar, faz mais de 15 anos que eu trabalho na área da saúde. Eu falo, meu Deus, não acredito que postaram isso, aquilo. E as pessoas, elas compram com os olhos, então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tem que conhecer a filosofia de trabalho do profissional, que tem profissional que ele gosta de transformar a face, né? A pessoa vira outra pessoa. Sim. Então, a gente precisa conhecer a filosofia do profissional, se essa filosofia vai de encontro com as suas necessidades, com as suas vontades, para não se arrepender depois, Com certeza. Saber principalmente dos resultados que esse profissional alcança, se são resultados efetivos,
É muito importante. Bom, gente, não é só estética, a gente está falando de saúde e a sua saúde é o seu bem mais precioso. Então, aqui no Saúde Você, nós só conversamos com especialistas, pessoas que têm propriedade, responsabilidade e ética para falar sobre procedimentos. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Um beijo pro Rick. Beijo para você, querido. E olha, sempre que tiver oportunidade, venha ao Saúde Você, porque a gente gosta de falar de estética, a gente gosta de falar de sorriso, a gente gosta de falar de qualidade de vida, a gente gosta de falar de saúde. Obrigada, Duda. É isso aí, gente. Obrigada. Até a semana que vem. Começamos a semana às 11 horas da manhã, segunda-feira, sempre falando de saúde com vocês.